Fala, minha galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Leandro Bassos. Hoje eu vim aqui para me falar sobre alguns pré-candidatos à presidência da República do Brasil, mas eu vou falar, na verdade, por que são pré-candidatos e por que não são candidatos ainda. Mas o ponto principal é porque algumas pessoas não têm chance de ser presidente do Brasil e mesmo assim se candidatam a ser presidente do Brasil. Eu vou falar sobre um candidato em específico, tá? É um candidato que a maioria das pessoas do Brasil nunca nem ouviu falar sobre ele e ele resolveu ser pré-candidato do país. O nome dele é Renan Santos. Esse vídeo com certeza vai chegar para ele. Renan Santos talvez lembre de mim, né? Eu estava com ele na época que a gente derrubou a Dilma e eu me envergonho e me arrependo muito disso porque foi um ato que o Brasil fez muito covarde com a presidente Dilma. Eu me arrependo e hoje que eu tenho uma mentalidade totalmente diferente, jamais apoiaria o que fizeram com a Dilma. Foi uma sacanagem, uma maldade e um golpe. E um golpe que eu apoiei por ser leviano, leigo e não ter noção do que eu estava apoiando, tá? E eu peço muito desculpas aí a Dilma. Continuando, o Renan Santos, pessoal, é um candidato muito inteligente. Então, eu acho que é muito interessante vocês pegarem o seu celular agora, parem o vídeo, peguem seu celular e coloca aí Renan Santos, pré-candidato do Brasil. Quais são as propostas que o Renan Santos tem para o Brasil? Para o vídeo, vai no chat GPT, no Google, no YouTube, pesquisa aí. E depois você volta aqui para você continuar assistindo meu vídeo. Ou não. Então, eu vou falar para vocês. As propostas do Renan Santos são propostas interessantes, tá? Eu apoio uma grande parte, muitas propostas eu acho muito idiota, mas todos os candidatos têm propostas idiotas e tal. O Renan Santos, ele é um cara que eu acho que ele não tem chance de ser presidente do Brasil agora, mas ele tem chance de ser presidente do Brasil no futuro. Então, ele é uma pessoa que eu acredito que agora, nessas eleições, ele vai fazer história. Eu acredito que ele vai bater seus 15 pontos percentuais aí no primeiro turno. E quase vai para o segundo turno. Quase. Mas ele não vai. Além do Renan Santos, tem outros candidatos que não têm chance de ir para o segundo turno, como Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Cabo Daciolo. Mas esses caras eles não têm chances de ser presidente da República. E normalmente tem alguma costa de ferro por trás, algum partido político que tenta obrigar esses caras, por ser pessoas, figuras conhecidas. E alguns candidatos, eles tentam ser presidente da República, eles tentam se candidatar para eles ficar conhecidos, para ficarem popular no Brasil. Às vezes para uma outra área pública dele, mas a grande maioria das vezes não é por áreas públicas dele. A grande maioria das vezes é porque no futuro o cara acha que ele pode conseguir uma prefeitura, um senado, um governo e tal. E ele fica pré-candidato, vê a cidade onde que ele foi mais bem votado e tenta uma pré-candidatura para prefeito, vereador, deputado e tal. E sabe que nessa cidade normalmente essas pessoas ganham, porque existe uma porcentagem de pessoas que apoiam muito elas. Tá bom. Chegando nisso, qual é o outro ponto? Por que, que essas pessoas elas se candidatam a presidente da República mesmo sabendo que elas não têm o mínimo de chance de ganhar? Eu fiquei sabendo disso através do Bolsonaro. Dócil comigo, por exemplo, se eu tivesse atendido a senhora em todos os cargos que a senhora pediu para mim, por ofício assinado aqui, tá? Então a senhora não nega isso aí. Sudeco, IFAM, IBAMA, a senhora gosta de cargos, deitar e rolar. Como a senhora não conseguiu, a senhora basicamente virou uma inimiga nossa. Na eleição passada, teve uma mulher chamada Simone Tebet. Se vocês colocarem no seu celular, vocês vão ver que Simone Tebet hoje é ministra do Lula. E por quê? O que tem a ver a Simone Tebet com o Bolsonaro? Segundo o Bolsonaro, a Simone Tebet pediu para ele um ministério para ela apoiar ele no segundo turno. E o Bolsonaro não ofereceu esse ministério. Mas é bem provável que, após ela pedir para o Bolsonaro não ofereceu, ela pegou e falou assim: pô, a eleição tá ali 50-50. Eu vou pedir pro Lula e eu apoio ele. Se ele ganhar, ele me dá o ministério. Se ele não ganhar, perdi, porque o Bolsonaro já não vai me dar.
E por a Simone Tebet ser uma mulher mais de direita do que de esquerda, era bem provável que era para o Bolsonaro dar esse ministério para ela e o Bolsonaro ganhar. Pensa assim, ela estava ali por causa de um ministério e não por causa da presidência da República. Então, digamos que o Cabo Daciolo ele queira um ministério de cultura. Cabo Daciolo é um cara que vive falando de religião, então, total, ele quer um Ministério da Cultura para ele tirar o candomblé, o sei lá o que, e colocar o cristão. E aí ele vai lá e faz um acordo com Flávio Bolsonaro. Flávio, eu acredito que eu consigo 4% dos votos do Brasil. O Datafolha fala que ele tem nenhum, não tem nem 1%, mas vamos dizer que ele consiga 4%. Vamos ser bonzinho com ele. Flávio, eu tenho 4% da chance de votos. Você tem 39. O Lula tem 39. No segundo turno vai ficar 46-46. Se eu te dar os meus 4, você fica com 50 e ganha o primeiro turno, o segundo turno. Vamos fazer assim? Eu me candidato no primeiro turno, perco, mas eu faço uma campanha apoiando você no primeiro turno, já meio que fazendo perguntas que vai realmente te trazer e mostrar para o povo que eu respeito você e tal. E no segundo turno eu falo, pessoal, vocês que votaram em mim, vote no Flávio. O Flávio é um cara melhor, o Flávio é melhor, apoia o Flávio. E aí o Flávio vai lá e ganha. Aí, se o Flávio fizer a mesma besteira que o Bolsonaro fez, sabe? Eu não vou dar ministério para você e tal. E aí ele vai no Lula vai lá e fala assim, não, tem um ministério para você. Não, talvez não te deu da cultura, mas eu te amo um ministério. Te garanto um ministério. Você não vai ficar sem ministério. Aí ele vem pro Lula ganha os 4% e ganha as eleições igualzinho ele ganhou na eleição passada. É bem interessante isso, pessoal. Então, eu vou falar para vocês, eu vou abrir isso aqui pro público, porque eu acho que nem precisaria falar, mas se vocês ficou até aqui agora, eu vou falar para vocês entenderem um pouco como funciona a minha cabeça, tá? Renan Santos. Eu vou apoiar o Renan Santos no primeiro turno. Olha, mas você apoia o comunismo, você é marxista, você é petista, você apoia o Lula. Tá, eu sou apoiador da esquerda, tá? Em primeiro lugar, eu não acho que o Lula seja a esquerda do Brasil, que todo mundo fala. O Lula é uma figura icônica. O Lula representa a esquerda lá fora, mas aqui no Brasil ele representa, digamos que 30% da esquerda, tá? Não toda a esquerda. E ele é a figura mais importante do Brasil e eu respeito o Lula muito. Mas eu respeito o Lula demais. Por o cara ser 3 vezes presidente da República, embarcar de uma, 2 vezes como presidente da República, pelo cara que foi, por tudo que ele já lutou, por tudo que ele já passou, pela perca da esposa e por ele continuar persistindo, por continuar um sonho, por ser uma pessoa que, para mim, hoje no Brasil, é o maior nome do Brasil e, para mim, um dos maiores nomes do mundo e que não é respeitado pelo Brasil da mesma forma que ele é respeitado lá fora. Para mim, ele representa o Brasil Lula e eu sou muito fã dele. Pô, mas se você é tão fã dele, por que você vai votar no Renan Santos, um cara desconhecido? Primeiro, eu gosto muito das propostas do Renan Santos. Segundo, eu sei que ele não vai ganhar, mas eu quero saber quem ele vai apoiar no segundo turno. Eu quero saber, porque o Renan Santos é uma figura muito interessante. Ele fala mal do Lula, ele fala mal do Bolsonaro, ele criou um partido para ele sair de dentro da corrupção do Brasil, e eu acho muito interessante isso, porque eu acredito que a corrupção do Brasil inicia pelos partidos políticos. Tirando os partidos políticos, a corrupção diminui, porque ela não acaba porque o corrupto já está lá. Mas se tirando o partido, 90% já começa a falar, peraí, agora não tem mais esse apoio, não tem esses bilhões, não tem esse. Porque o partido político ele tem muito dinheiro por causa de emendas parlamentares, por causa de. Agora, em época de eleição, o Estado brasileiro financia os partidos políticos para eles poderem fazerem campanha com seus candidatos e tal. E isso gera que o partido acaba ficando muito rico. E eles aproveitam dessa oportunidade para fazer alguns trâmites e acabam ficando mais rico ainda. E depois eles acabam dominando o país, como União Brasil, ou PL, ou o próprio PT. Por esse motivo, eu vou dar um voto de confiança no Renan Santos no primeiro turno.
E, obviamente, pessoal, se realmente a eleição for para o segundo turno, Lula contra o Flávio Bolsonaro, que é o que o Datafolha, Quests e outras pesquisas estão meio que dizendo, sem chance de uma pessoa que entende de política votar no Flávio Bolsonaro, que é um cara que não faz nada pelo Brasil, quer dançar e representar o pai e falar que vai tirar as pessoas que tentaram dar o golpe de Estado da cadeia. É um cara que não tem chance. Na minha opinião, não tem chance de eu colocar ele, tá? Acredito que ele tem sim chance de ser presidente do Brasil. E outra coisa que eu vou falar aqui para vocês, que eu acho que vocês vão ficar até impactados, tá? Se o Flávio Bolsonaro se torna presidente do Brasil, não ficarei triste. Ué, como você não vai ficar triste se o Flávio Bolsonaro, que é o cara que é bolsonarista, que apoia o Bolsonaro e tal? É porque o Flávio Bolsonaro ele é um cara de centro. Eu ficaria mais triste se o Bolsonaro voltasse do que o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro ele é uma figura que é meio que sabe conversar com o povo. Se vocês verem uns vídeos atrás, eu falei que o meu voto no Lula na eleição passada contra o Bolsonaro foi literalmente porque o Lula sabe conversar não só com o povo, mas com líderes políticos. E quem viu o governo do Lula, o Lula soube conversar com todos os líderes políticos, inclusive com o Donald Trump, que falou que estava apaixonado pelo Lula, tá? Apaixonado porque ele falou que ele estava metendo sanções aqui no Brasil e 20 minutos, 10 minutos que ele chegou para conversar com o Lula, ele mudou a ideia tal. Porque o cara sabe trocar ideia com líderes políticos. Eu sou não sei ninguém, né, pessoal? Não sei de como que o cara tem que fazer uma política, porque o cara é um cara que eu tenho que respeitar, porque tudo que ele já fez pelo meu país, sinceramente, eu só devo bater continência e falar muito obrigado, presidente Lula. Você foi demais e até hoje, parabéns por tudo que você fez. E em questão lá, Léo, mas o Lula foi corrupto, o Lula roubou. Pessoal, minha opinião, tá? E espero que estejam vivendo em um momento hoje onde que as pessoas entendam e respeitem a opinião. Não gosta, sai do vídeo. Não gosta, não segue. Não gosta, não continua me assistindo. Na minha opinião, o Lula não é um corrupto. Na minha opinião, existem vários corruptos no Brasil e o Lula não é um deles. Na minha opinião, corruptos mesmo são a família do Bolsonaro. Ah, mas isso aí é um discurso de petista, não é? Eu falo por conta da quantidade dos 101 imóveis que foram comprados pela família do Bolsonaro nos últimos 30 anos. E quantos imóveis foi comprado pelo presidente Lula nos últimos 30 anos? No nome dele tem um imóvel que foi comprado há 30 anos. Então, peraí, o corrupto tem um imóvel, mas o que não é corrupto tem 101 imóveis? Eu acho que começa por aí, tá? Um ponto importante, o que ele fez com o partido PT durante todo esse tempo, eu acreditava há 6, 7 anos que o PT já era. E hoje eu falo, porra, PT é foda. E é através de um líder político que sabe mesmo conversar com o povo, sabe conversar com líderes de outros países. Para mim, é a melhor opção. Infelizmente, uma pessoa de 80 e poucos anos, eu tenho até uma foto dele ali, na época ele era um cara novo. Um cara de 80 e poucos anos ainda tá lutando para ser presidente. Eu não concordo, tá? Eu acho que não deveria. O Lula já não deveria mais tentar. Já tá muito velho, vai acabar falecendo durante uma corrida política. E quem vai pegar é o seu vice. E eu torço para não ser o Geraldo Alckmin, pelo amor de Deus. Mas é meio que sobre isso, é isso que eu vim falar para vocês aqui hoje. Eu quero que vocês peguem o seu celular, pesquisem sobre o Renan Santos. O Renan Santos é uma pessoa muito interessante. Acredito que ele vai ficar em terceiro lugar na campanha política. E eu quero saber quem ele vai apoiar no segundo turno. Muito prazer e muito obrigado por ficarem até aqui.